Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos para mais uma aula para continuarmos nosso conteúdo. Nós falamos exaustivamente sobre o processo de colonização e independência dos Estados Unidos. Nós vamos continuar nessa temática, mas nós não vamos mais olhar para as colônias inglesas. Nós não vamos mais. Estados Unidos já, ok. Tá? Já vimos o que precisava ser visto. Ficou com dúvida? Volta nos vídeos da aula anterior, volta nos textos se for necessário. E lembra, qualquer dúvida é só recorrer a mim que eu posso sanar essas dúvidas para vocês, ok? Bom, hoje nós vamos falar de um caso muito especial de independência americana, um dos mais importantes. Curiosamente, no momento histórico que nós estamos vivendo, eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 7 de junho, tá? Um domingo. O mundo está respirando temáticas envolvendo o movimento negro por causa do caso do Floyd, né, lá de Minneapolis. Não vou entrar nesse mérito, porque vocês já sabem, vocês estão acompanhando, vocês já estão antenados no que está acontecendo no mundo, então não preciso entrar nisso. Mas é curioso que, bem nesse momento, nós vamos falar sobre um assunto tão pertinente. Tá? Sobre o que nós vamos falar hoje, então? Sobre o que é essa nossa aula de hoje? É sobre a independência do Haiti. A independência do Haiti, ela vai ser de extrema relevância para a história americana, ela vai ser única em muitos aspectos, ela vai ser única e, portanto, para a gente, muito, muito importante. Por que a independência do Haiti ela é única? Primeiro motivo, porque ela vai ser a segunda independência da América, de todos os países. A América inteira era colônia europeia. De todos os países. O primeiro a conseguir sua independência foi os Estados Unidos. O segundo foi o Haiti. Ou seja, ele foi pioneiro nesse processo de independência. Mas uma coisa mais importante que isso, que faz com que ele fique destacado, ele é uma independência toda causada e resolvida por escravos e ex-escravos. A independência dos Estados Unidos, nós vimos, ela vai ser feita pela burguesia nortista, pela burguesia do norte. A independência do Brasil, que vai acontecer mais de 20 anos depois da independência do Haiti, ela vai se dar pela nossa elite. É o príncipe Dom Pedro que faz a proclamação da nossa independência. Na América Espanhola, a independência vai ser feita pela elite também. No caso do Haiti, não. Vão ser escravos e ex-escravos que vão fazer. É a população negra, cansada de se ver numa situação extremamente degradante, se ver usada com extrema violência pela elite branca, que vai virar o jogo, vai pegar em armas e vai conseguir sua independência. Tá? Um fato único, um fato muito marcante na história. Ok? Nós vamos ver também, no final do vídeo, por que o Haiti, que conseguiu sua independência tão cedo, hoje é o país mais pobre da América. Tá? Isso é uma coisa interessante. Né? Por que o Haiti hoje ele tem índices semelhantes a países da África, tá? A países pobres da África, não os países mais ricos. Por quê? O que aconteceu com o Haiti? Tá? Isso tudo é o nosso tema da nossa aula de hoje. Bom, antes de mais nada, a gente precisa ver onde é que fica, né, o Haiti. Bom, vocês estão vendo aí nessa imagem que aqui, Canadá, Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, tá? Aqui é Cuba. Tá vendo essa ilhinha que está em cinza aqui? É Cuba. E essa ilha, o nome dessa ilha é Hispaniola, com H que se escreve, tá? É a ilha de Hispaniola. Essa ilha, ela é muito importante. Ela tem muito a ver com a chegada dos espanhóis na América. Ela era uma ilha, foi daqui que o Cortés começou
sua dominação dos astecas. É a partir dela que os espanhóis vão espalhar a dominação na América. E essa ilha, ela vai ficar no Mar do Caribe, ali, né, bem próximo a Cuba, na parte que a gente vai chamar de América Insular. A América Central ela tem duas partes, a peninsular, aqui, espero que vocês estejam vendo o cursor do mouse, peninsular, e a insular. Então, ela é uma ilha, essa é a ilha de Hispaniola. A partir do século XVI, ela vai ser invadida. Ela pertencia à Espanha, mas ela vai passar a ser invadida por corsários franceses. O que são corsários? Vocês já viram isso? Corsários são piratas autorizados pelo rei. Quando você rouba outros barcos, outros navios, você é um pirata. Quando você tem uma carta do rei, uma carta de corso, autorizando com que você faça isso, você vira um corsário. E aí os espanhóis, os franceses invadem a ilha de Hispaniola e vão fazer aí como uma base para piratear os navios espanhóis. Vamos lembrar que nessa época, final do século XVI, início do século XVII, a Espanha está tirando toneladas e toneladas de prata das minas de São Potosí, aqui na América. E aí a França quer roubar um pouquinho disso, literalmente roubar um pouco disso através de seus corsários. A partir dessa dominação francesa, ela vai se expandindo na ilha, tá? Na ilha de Hispaniola. E aí, um tratado entre França e Espanha reconhece que como colônia francesa. E aí eles vão dividir a ilha de Hispaniola em dois pedaços. O pedaço espanhol, São Domingo, e a parte francesa, Santo Domingue. Então era São Domingo. O santo é o mesmo, só que aí cada parte aí com o seu nome. Essa parte aqui, a parte mais ocidental, era a parte francesa, tá? E é nesse pedacinho aí que vai virar o Haiti. Bom, a colônia de São Domingo, tá? Vamos falar em português mesmo, não vamos ficar São Dominique, São Domingo, que era francesa. Primeiramente, ela vai ser porto para corsários. Depois não. Depois, a partir do finalzinho do século XVII, início do século XVIII, vai ganhar um outro caráter, um caráter mais agrícola. O que vai ser feito de Santo Domingo? Os franceses vão plantar cana-de-açúcar. Eles vão estabelecer, nessa colônia em Santo Domingo, eles vão estabelecer o sistema de plantation, o mesmo sistema que havia aqui no Brasil para o plantio do açúcar. O que é o plantation? Nós já vimos isso. Está em dúvida? Volta no vídeo de colonização norte-americana. Plantation era latifúndio, monocultura, escravismo africano. Tá? Então, eles vão plantar cana-de-açúcar aqui, porque cana-de-açúcar é um produto extremamente valioso, um produto extremamente procurado na Europa, um produto que não dá para você produzir na Europa através da cana. Você até consegue produzir na Europa açúcar a partir da beterraba, mas é muito mais caro, muito mais trabalhoso. Então, eles vão, aqui na América, vão plantar a cana-de-açúcar. E isso vai fazer com que a colônia de Santo Domingo se torne uma das maiores produtoras de açúcar do mundo. Em média, no século XVIII, 35% do açúcar no mundo era produzido nessa colônia francesa, na ilha de Hispaniola, em Santo Domingo. Isso quer dizer que essa colônia, Santo Domingo, era a colônia mais rica, que mais produzia riqueza para a França. Isso é genial. Tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão montar um sistema extremamente eficiente para ganhar dinheiro. Latifúndios, grandes propriedades, com uma pequena elite branca, e aí nós temos uma porcentagem de algo próximo de 40 mil brancos europeus, franceses, para 500 mil
de africanos. Vai? Gente, vamos entender, esses africanos, eles estão fazendo trabalho compulsório. O que é isso? Eles são escravos, eles são escravizados. Eles foram arrancados à força da África para lutar aqui, para trabalhar aqui na América. Quando nós estudamos a colonização norte-americana, vocês vão lembrar, vocês viram um videozinho que foi retirado da Amistad para mostrando como é que é feito como era feita essa extração do negro da África, tá? Então, nesse sistema aqui em Santo Domingo, era de uma crueldade extrema. Então, nós tínhamos uma pequena parcela, pequena, 10% aí da população sendo de brancos e 90% sendo de negros. Desses 90% de negros, 85% escravos e 5% de mulatos, negros forros, que trabalhavam para essa elite branca. O negro não tinha autorização para ascensão social na colônia. Ele não podia, se ficasse forro, ele não podia. Forro é o forreado, tá? É libertado, é deixar a condição de escravo. Ele não podia comprar terras, ele não podia progredir economicamente. Dizia-se na época que negro que enriquecia era mulato e mulato pobre era negro. Tá? A ideia é mostrar esse alto nível de preconceito. E vocês conseguem pensar, sem muita dificuldade, que para 40 mil pessoas controlarem 465 mil pessoas, como é que você faz isso? Obviamente, através da violência. Tá? A violência, ela é intrínseca ao sistema escravista. Não dá para achar que a violência contra o negro ela era ocasional. Não, ela é sistêmica. Ou seja, usa-se de muita violência diariamente para que esse negro e para que os outros negros escravizados tenham medo o tempo inteiro. Você vai fazer o cúmulo da maldade, o cúmulo da violência por uma ação simples para que essa ação não se desenvolva. Vocês perceberem essa imagem que eu coloquei para vocês, vocês percebem que no canto direito a família branca está achando que é a coisa mais normal, tá? Esses escravos apanhando aí. Não é sobre Santo Domingo, mas um cronista da época brasileiro, ele vai dizer que para manter uma escravaria, você precisava dos 3 P's. Pano, ou seja, roupa, precisava de pão, a comida, e pau, violência. Tá? Então, o tempo inteiro no escravismo, você vai ter muito uso de violência, muito. E aí eu estou falando tanto de chicote, quanto de gonzo, quanto de outros objetos de tortura aí que vocês puderem imaginar. A vida desse escravo, ela é terrível. E aí, eu estou falando de uma pequena ilha, não tão pequena assim, mas de uma ilha onde 90% da população vive com isso. Tá? Então, dá para imaginar quanto isso é revoltante. Mas não dá para imaginar também que toda essa população vai ficar o tempo inteiro presa ao medo. É claro, a maior parte está morrendo de medo. Porque o medo é justificável. Você está correndo risco de literalmente arrancarem todo o couro do seu corpo. Tá? Mas, apesar disso, vão surgir algumas revoltas escravas no século XVIII. A mais famosa delas é de 1754, com François Mackendon. Esse François Mackendon, ele era um escravo, um ex-escravo, praticante de uma religião de matriz africana chamada Voodoo. Por favor, não fica com aquela imagem do bonequinho com o espetinho que a gente tem da Disney. O Voodoo é uma religião muito mais complicada do que isso, tá? Mas não vamos entrar demais nesse mérito. Tá? Só lembrem que o Mackendon, ele era um sacerdote voodoo. E ele vai liderar uma revolta de escravos. E aí o que é interessante é como é que ele vai fazer isso. Ele vai propor matar os senhores de escravos envenenados.
ele, por ser um amplo conhecedor das plantas locais, ele vai distribuir plantas venenosas entre a escravaria para que isso fosse administrado na comida dos brancos, dos franceses, para que eles comessem. E aí, só que houve um problema. Ele, numa noite, ele estava provavelmente um pouquinho mais alcoolizado aí, e aí ele contou. Ele falou do plano dele, e aí descobriram, prenderam uma Kendall, e ele foi condenado a morrer na fogueira, por ser considerado herege, né? A Inquisição vai queimá-lo na fogueira por ser considerado um bruxo. E aí vai surgir uma mitologia muito grande em cima do Mackenzie. Uma delas, ele dizia que ia voltar, que ia ressurgir para poder matar todos os franceses. Surge uma mitologia de que ele voltaria na forma de um mosquito para matar toda a população francesa. Tá? Guarda essa informação por enquanto. Depois ela vai ser útil para a gente. Bom, o fato é, aí nós estamos no meio do século XVIII e vão surgir revoltas de escravos. Ou seja, a situação não está boa, os negros estão numa situação extremamente degradante e acontece uma coisa que vocês já estudaram esse ano, que é a Revolução Francesa. Lá na França, em 1789, vai acontecer a queda da Bastilha e o início da sua Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que vai ter por lemas, como eu marquei para vocês, liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês sabiam que é por isso que a bandeira da França tem essas três cores? Em relação aos lemas da Revolução Francesa. O azul representando a liberdade, o branco a igualdade e o vermelho a fraternidade. A Revolução Francesa, que vocês já estudaram esse ano, ela é baseada em ideais iluministas. Ideais que também embasaram a independência dos Estados Unidos, como os direitos inalienáveis do ser humano, a ideia de que o ser humano nasce igual entre si, a ideia de que o ser humano tem direito à vida, o ser humano tem direito à liberdade, o ser humano tem direito à luta contra a opressão. Tá vendo como são todos os ideais que motivaram a independência norte-americana e motivaram a Revolução Francesa? E Santo Domingo era uma colônia francesa. Então, esses vapores, essas ideias saem da França e chegam na colônia de Santo Domingo. E aí vai fazer com que as populações negras, que as populações escravizadas, liderada por ex-escravos, comecem a fazer uma rebelião. Bom, se os franceses estão lutando por sua liberdade, igualdade e fraternidade, nós também queremos isso. Nós também temos esse direito. Só que a gente precisa estabelecer. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Quando os franceses falam de igualdade, liberdade, fraternidade, de direitos inalienáveis do homem, é uma revolução burguesa, uma revolução da burguesia contra o antigo regime. Vocês já sabem disso, vocês já viram isso. Então, eles não estão falando contra a escravidão. Tanto que quem está a elite branca que está na França, em grande parte, é burguesa. Então, eles vão defender... Ah, não, aqui não é liberdade e igualdade, aqui é meu direito à propriedade. Esses escravos são minha propriedade, eles não têm que se revoltar. Mas a revolta é inevitável. Tá? A situação era insolúvel. E aí vocês conseguem imaginar essa população cansada do sofrimento, cansada da dor, cansada da exploração, inebriada por esses ideais que estão vindo da França, começam a revoltar. E aí eles começam a fugir das fazendas, começam a incendiar as fazendas, começam a matar os donos das fazendas. Grande parte desses 40 mil brancos que estavam em Santo Domingo fogem, os que conseguem fogem. Os outros são rapidamente executados. E aí, em muitos lugares, a gente fala, eles foram barbaramente executados. Mas o quão bárbaros eles foram com essas populações negras por quase 200 anos. Tá? É justo essa execução sumária? É óbvio que não. Mas é uma reação
a uma ação contínua feita pela população branca. Tá? Essa gravura de época dá uma ideia de como é que aconteceu. Tá? Essa população negra começa meio que sem uma cabeça, sem um líder, começa a só se revoltar e matar quem está te oprimindo há tanto tempo. Até que, em 1791, aparece um grande líder para guiar essa população, para guiar e para dar um rumo político para essa revolta. E esse cara vai ser o Toussaint. Toussaint Louverture. O Toussaint, ele era filho de um africano, o pai dele veio escravizado da África, conseguiu sua liberdade aqui e criou o Toussaint já livre. O Toussaint, ele vai ser um homem muito erudito. Ele vai ser alfabetizado, ele vai saber ler e falar o francês culto. Por quê? Vocês devem ter visto já isso quando a gente mostra a fala do escravo brasileiro. Era uma linguagem meio sinhá em vez de senhora, senhor em vez de senhor. O Toussaint não, ele sabia falar o francês culto. Ele sabia ler e escrever em latim, então ele tinha acesso a todos os tipos de documentação. Ele conhecia alguma coisa do inglês, que era uma língua importante para a época. Então ele era um homem muito culto. E ele vai começar a liderar, a partir de 1791, o processo de independência. Não basta, revolta não basta. Matar a população branca não basta. Nós queremos independência política. Nós precisamos seguir o exemplo dos Estados Unidos, nós precisamos romper os laços que nos prendem à França. A França é a grande opressora. Nós não queremos mais ficar presos a isso. E aí vai começar uma luta séria contra a França. A França, mesmo estando envolvida na Revolução Francesa, vai mandar soldados para cá para lutar contra esses revoltosos. E é uma luta que vai ser muito extensa. E aí acontece uma grande mudança lá na França que interfere aqui na América. Vocês lembram quando estudaram a Revolução Francesa que em 1794 os jacobinos vão assumir o poder na França, criar o período vai ser chamado depois de período do terror. O governo é liderado por Robespierre e os jacobinos. Que os jacobinos, eles eram mais radicais, eles eram mais ligados aos interesses das camadas mais populares. Então, esses jacobinos, em 1794, o que eles vão fazer? Eles vão abolir a escravidão em todas as colônias francesas. Eles vão dizer, os jacobinos vão pensar que é inadmissível que hajam escravos, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos. Lembra, gente? Os jacobinos, eles são mais radicais, então eles vão pegar a coisa mais ao pé da letra. Então, eles não vão admitir escravidão nas colônias. E aí, por causa disso, em Santo Domingo, a escravidão é abolida. No meio da luta por sua independência, a escravidão acaba. A escravidão é rompida pelos jacobinos. E aí, o Toussaint vai ganhar um apoio ainda maior. E mais ex-escravos entrando na briga aí com ele para conseguir libertar a sua terra do jugo francês. Só que vocês conseguem perceber que eu estou fazendo um acompanhamento do que está acontecendo na França com o que está acontecendo em Santo Domingo, né? E aí vocês lembram que o período do terror, ele não vai ser eterno. Como o Robespierre mata gente demais, ele fica sem base de apoio e os girondinos sobem ao poder através do diretório. Revogam várias leis que foram feitas pelos jacobinos. E depois dos jacobinos, quem assume o poder é Napoleão Bonaparte. Tá? Quando Napoleão Bonaparte assume o poder lá na França, Toussaint se declara presidente agora no país novo que eles vão criar, que eles vão chamar de Haiti. Haiti é o nome que os locais davam para aquela ilha antes da chegada dos franceses. Ou seja, não queremos nenhum nome de vocês.
vamos chamar agora de Haiti. Toussaint se declara presidente no mesmo ano em que Napoleão se declara imperador. E aí, o Napoleão lá na França não vai aceitar tão facilmente assim perder a ilha de Santo Domingo, porque era a parte rica da França. A França estava com problemas demais, sem dinheiro. E aí, em 1802, Napoleão decide mandar soldados para cá, mais de 50 mil soldados para a América, para reconquistar a ilha, a ex-colônia de Santo Domingo. E ainda está nesse processo, nessa briga de separa, não separa, declara que o Haiti se declara um país livre, a França fala, vocês não são um país livre, vocês são a colônia de Santo Domingo, toda essa briga aí. E aí Napoleão manda soldados, o general que ele manda é o Leclerc, que vem para cá para lutar contra o Toussaint. E aí entra uma curiosidade interessante. Um dos grandes inimigos dos franceses, quando eles chegam no Haiti, e agora é Haiti, porque é esse nome que a população local quer dar, é a febre amarela. Eles vão ser mordidos pelo mosquito, que a gente conhece, né? A gente está habituada já ao mosquito, e aí a febre amarela vai matar centenas de soldados franceses. Lembra aquela história do Mackenzie? Vou voltar na forma de um mosquito? Realmente, né? Lógico, a gente não acredita que seja ele pessoalmente, mas um mosquito faz grandes vítimas. O Leclerc, inclusive, esse general que é mandado pelo Napoleão para vir lutar aqui no Haiti, ele é morto pela febre amarela, ele é morto pela picada de um mosquito. Mas, de toda forma, o Toussaint, ele é preso e levado para a França. Alguns historiadores dizem que não, que Toussaint, ele se ofereceu para ir negociar a independência com o Napoleão. De uma forma ou de outra, o fato é que o Toussaint, ele vai para a França e lá ele vai morrer por maus tratos dentro de uma prisão francesa. Tá? E aí o Haiti fica sem líder, até que aparece o Jean-Jacques Dessalines. O Dessalines, ele vai liderar a partir daí a luta. Ele vai ser um general extremamente adorado por seus homens, tanto que suas tropas pessoais contam com mais de 100 mil homens, e aí ele vai conseguir o reconhecimento da independência do Haiti. É sob a liderança do Dessalines que, em 1804, a independência do Haiti vai ser reconhecida. Curiosamente, fundam uma república, a República do Haiti. Ele se elege presidente, tá? E depois ele muda, ele vira imperador. E ele vai se nomear como Jacó I, por causa dos jacobinos, né? Então, ele vai se nomear como Jacó I. Só que, quando é reconhecida a independência do Haiti, o Haiti se torna um país, alguns problemas surgem. O primeiro problema, eles assumem pagar uma indenização absurda em relação à França. Uma indenização caríssima, que eles nem têm dinheiro, eles demorariam anos para pagar essa indenização. O outro problema é que a França e os outros países da Europa param de comprar o açúcar haitiano, o açúcar do Haiti. Gente, o Haiti é rico porque vende açúcar. Se não vende açúcar, o que vai acontecer? Ele fica pobre e cada vez mais pobre. Ele vai sofrer, a partir de 1805, ele vai sofrer sérias sanções comerciais. Ele não vai ter aliados comerciais. A maior parte dos países não vai. Os Estados Unidos, por exemplo, só vai reconhecer a independência do Haiti, o Haiti como um país independente, na década de 1860, ou seja, quase 60 anos depois. Isso porque os Estados Unidos foi o primeiro. Isso porque os Estados Unidos foi defensor da independência. Tá? Mas não, eles não. Eles que são negros, não. Eles que são ex-escravos não têm esse direito. Tá? E todo esse tempo aí, sem o reconhecimento da independência
pelos outros países, sem vínculos comerciais, vai fazer o quê? Vai destruir a economia do Haiti. O Haiti, ele vai passar por vários governos ditatoriais, vários governos tirânicos, e o que naturalmente, toda vez que você tem situações assim de instabilidade, de ditaduras, a economia tende a sofrer, e sem parceiros comerciais, a economia haitiana vai cada vez mais buraco abaixo. E tudo isso por causa do quê? O que leva a isso? O que pode explicar o fato do Haiti ter ficado tão ruim? Gente, me desculpa. Eram duas imagens que eu queria mostrar para vocês, né? Da luta aí pela independência. É o medo do haitianismo. Esse conceito ele é importantíssimo, ele aparece em várias provas, aparece em vários lugares. O que é o medo do haitianismo? Em toda a América, desde lá do norte do Canadá até no sul da Argentina, nós temos escravos. Escravos sempre são mais numerosos do que os brancos que o controlam. E aí, o medo de que esses escravos se revoltassem era muito grande. O Haiti foi uma prova de que não há necessidade de um controle branco, de que você não precisa do branco mandando para conseguir sua independência. Então, esse medo foi constante. Foi tão grande que fez com que as nações europeias e as potências americanas sufocassem a economia do Haiti. Vamos fazer eles irem à falência para não dar a possibilidade deles acreditarem, ou de outros lugares acreditarem, que é possível ficar independente sem a elite. Tá? Então, foi uma questão muito séria. O medo do haitianismo ele foi muito sério. Tanto as potências europeias quanto as colônias americanas morriam de medo que seus escravizados se revoltassem contra. E aí, o Haiti conseguir essa independência eleva esse medo de uma forma muito maior. Tá? E por causa disso que o Haiti vai ser lançado na pobreza e na miséria. Vamos ver mais para frente ainda falando sobre o Haiti. Dois nomes muito importantes, o Papa Doc e o Baby Doc, que são dois ditadores que vão passar pelo Haiti, que vão arrasar ainda mais o Haiti, com extrema violência, com milícias financiadas pelo Estado para reprimir opositores. Uma coisa terrível, terrível, terrível. E aí, para piorar ainda, no início do século XXI, veio um terremoto que destruiu a capital, que é Porto Príncipe. Então, hoje, a realidade do Haiti ela é terrível. Tá? É terrível. E a culpa não é dos haitianos. A culpa se é que dá para selecionar alguém e dizer você é o culpado, são as potências europeias e americanas que, por medo de uma nação livre pela mão de ex-escravos, que jogou eles nessa pobreza. Tá? É uma questão bem complicada o Haiti, né? Ele tem esses dois lados. Ele é muito legal porque ele mostra que uma população cansada de sofrer pode se levantar e exigir seus direitos sem depender de uma elite, mas ao mesmo tempo mostra como do outro lado, se você não tem apoio internacional, você está fadado ao fracasso. Tá? Enfim, desculpa ter acabado numa vibe tão ruim, mas achei muito curioso ser o nosso tema da aula dessa semana. Tá bom? Se ficaram com dúvidas, se não entenderam alguma coisa, estou sempre à disposição dos senhores para poder atender. Do contrário, um grande abraço. Tchau!